Três pontos. Olá a todos! 3 pontos diretamente de Brasília nesta quarta-feira, com muita atividade aqui em Brasília. O primeiro ponto diz respeito ao Comitê de Política Monetária, órgão do Banco Central, que está definindo, com várias discussões internas, o percentual de queda de juros. A aposta se será no número de 0,25, 0,50. Não é o tema do meu comentário. Aqui o papo é política. Mais importante do que o tamanho da queda de juros é a percepção de que, por detrás de todo esse debate, há uma intensa disputa entre o governo federal e o presidente do Banco Central, Campos Neto. Ainda nesta tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacou o presidente do Banco Central numa conjuntura ou numa quadra em que tal tipo de disputa demonstra que, neste cabo de guerra, nós temos que pensar no nosso bolso. E, nesse sentido, o grande debate diz respeito a um país e uma economia que tem um dos maiores juros reais do mundo e que isso enriquece a muitos poucos e não resolve a questão da nossa capacidade de crescimento. Eu quero lembrar que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e é muito provável que essa corda esticada por um e por outro acabe sem resolver o problema de uma economia que tem, ao longo dos anos, repetido apenas um voo de galinha. O segundo ponto tem a ver com a situação do ministro Rui Costa. Rui Costa, ministro da Casa Civil, baiano importante, ex-governador do estado da Bahia, enfrenta uma novidade. E essa novidade é a comissão parlamentar que investiga o movimento Sem Terra tê-lo convidado em uma flagrante derrota para o governo. Os parlamentares da CPI do MST estão organizando, mas já aprovaram a sua convocação, que é diferente do convite. E o tema tem a ver pelo fato de que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra invadiram uma fazenda da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, lá em Petrolina, Pernambuco. E, portanto, esse tema parece que não é da competência do ministro, mas como ele tem tido diversos dissabores na relação com o Congresso Nacional, tanto com a bancada governista quanto com a oposição, aproveitaram dessa oportunidade, desse espaço, para trazê-lo como responsável para dialogar sobre o tema. Não é bom e, na verdade, demonstra o grau de polêmica que virou a política brasileira. Não estou a dizer que o ministro Rui Costa não pode contribuir com o debate, mas não me parece o canto uma comissão parlamentar que investiga o MST dialogar a respeito do seu grau e da sua capacidade de articulação. E o terceiro ponto, pessoal, diz respeito ao bafafá de hoje aqui em Brasília, que foi o fato da Polícia Federal ter cumprido mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli, do Partido Liberal de São Paulo, do PL do presidente da República, foram no apartamento e no gabinete dela e, além disso, prenderam o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato, por ter invadido telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato. É importante destacar que, por detrás disso, tem um grande debate acerca dos personagens, dos atores, dos interesses econômicos, financeiros, políticos, partidários, em torno da questão dos atos antidemocráticos que culminaram no 8 de janeiro. E há uma apuração se Delgatti Neto, o tal do hacker, invadiu o site do Conselho Nacional de Justiça e inseriu documentos fraudados no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, incluindo um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Como eu digo sempre, tem cada uma que acaba sendo duas.
Eu creio que a gente ainda vai escutar falar muito sobre isso. Um grande abraço para todos do Giro de Notícias.